senhora vai passar alguma coisa no. Vai passar Caio, alguma coisa? eu vou ficar fazendo assim. Como as nossas aulas são 25 minutos e não dá para fazer tudo, né, em sala, eu vou fazer como eu estava fazendo antes. Eu dou a explicação em sala e no Google Sala de Aula eu mando aquele material extra e aquela atividade que não dá tempo de fazer em sala. Em alguns momentos eu vou fazer alguma atividade em sala, como eu cheguei a fazer com vocês. Mas muitas não vai dar para vocês me entregarem na sala e vai ficar para vocês entregarem pelo o Google Sala de Aula. Aquelas pessoas que estão só remotas, eu vou continuar da mesma forma, mandando material, né, e oportunizando que elas façam. Agora, sim, eu não vou ter condições de dar as duas aulas ao mesmo tempo, tipo, como eu estou dando aqui, da aula presencial e depois da aula remota. Porque essa coisa do rodízio e do presencial e à distância é muito trabalho, é um trabalho duplo, né? Constantemente, aí fica difícil. Aí essa parte eu não garanto dar aula online para quem fica só online. Mas aí eu vou garantir que vai ter um material em sala de aula para quem fica só online. Vamos lá, né? Então, semana que vem a gente deve voltar presencial, não tem aula online, tá? Com a gente de arte. E a gente não tem atividade essa semana. Eu vou só explicar o assunto. A gente vai continuar estudando impressionismo e expressionismo, vou explicar, passar aqui o material, mas a gente não vai ter atividade essa semana para que quem não fez alguma, deixou de fazer, né, tenha tempo até sexta-feira, que é o prazo máximo que eu dou de fazer essa atividade. É para Todos estão entregar vendo o a slide? releitura hoje, né? Eu coloquei a data até hoje. Aí eu aceito atividades atrasadas até sexta-feira. Depois de sexta-feira, eu não posso aceitar mais, porque eu preciso colocar a nota no CIEP e fechar a nota de vocês. Então, quem tiver alguma coisa atrasada, eu tento fazer até sexta. Não vou mandar atividade essa semana justamente por isso. Para a gente colocar em dia o que tem atrasado. Ainda falta eu terminar de corrigir com vocês, que eu não corrigi as atividades sobre iluminismo, aquelas que vocês amaram lá, sério, que parecia filosofia. Eu só corrigi os mapas mentais, é por isso que vocês ficaram, valia sim que vocês ficaram com 2, porque falta outra parte da atividade. Ah, Que professor, algumas então foi pessoas... por isso que eu recebi 2. Eu pensei que a senhora tinha É, dito que eu tinha errado. não, não, não. Aquela nota da atividade, no Google Formulários, ele tem lá, se você colocou o seu e-mail, tem lá como você receber sua nota, o e-mail. Quando eu corrigir e eu mandar, aí você recebe sua nota por e-mail por lá. E aí vale, embora tenham 4 questões, vale 3 pontos. Mas aquela nota foi só para quem mandou, né, a primeira parte. Tiveram pessoas que mandaram a resposta das questões pelo Google Sala de Aula normal. Aí essas pessoas que acertou tudo, aí eu coloquei 5, porque mandou tudo. Mas aí quem mandou pelo Google Formulário, a outra parte eu vou mandar a nota pelo Google Formulário, porque eu não corrigi ainda, é muita atividade de todas as turmas para fechar. Mas aí, quando eu fizer, né, vou fazer. A do impressionismo, a releitura, ela só valia realmente 2 pontos. Lembra que eu disse que ela ia valer 2 pontos para fechar a nota? E as pessoas que não tinham feito presencialmente aquele trabalho de apresentar sobre o romantismo na sala de aula, iria valer mais pontos para essas pessoas. Mas aí quem fez, só vale essa pontuação mesmo. Tá certo? Então vamos lá. A gente estudou a Certo. semana passada, diga, alguma coisa, Bruno? Não, professor, eu só disse certo. A gente estudou a semana passada sobre o impressionismo. Impressionismo, né, é um termo que quer dizer a impressão que o artista tem ao ver, né, num relance, né, de luz, ao ver aquela imagem e tentar representá-la. Por isso, chama-se impressionismo. Aí a gente vai ver aqui algumas obras impressionistas de Claude Monet. Aí aqui a gente tem Claude Monet, que ele nasceu em 1864 e morreu em 1897.
aqui as telas dele, tem algumas frases inspiradoras embaixo. O slide não fui eu que fiz, pois tem essas frases, já veio pronto. Mas aí eu queria que vocês vissem, né, apreciassem, né, as obras. Aí tem uma frase aí, ó, aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha, a experiência, né? E aqui, ó, a questão da impressão, né? A ideia de inacabado, das obras parecerem que são meio inacabadas, né? A ideia do relance, como se que aquele quadro representasse um relance de luz, né? Que o vislumbre que o artista teve naquele momento. Ô, Aqui Jane, outro, oi. os assuntos que a gente estuda em arte, essa questão tipo de literatura, o impressionismo, o romantismo, etc., geralmente caem na parte de linguagens do Enem, não é? Cai na parte de linguagem. Normalmente, ele cai de forma interdisciplinar, ligada à arte, com português, literatura, ele cai mais de forma interdisciplinar. Ok, entendi. Interpretativa, às vezes. Ele não cai Aham. de forma... As provas do Enem normalmente não traz esse conteúdo, assim, muito específico. Ele traz mais de forma interdisciplinar e interpretativa, né? A questão da interpretação de texto. Ah, Ou entendi. interpretação da arte visual, né? Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. Sabiam disso? Olha aqui outra obra de Claude Monet. Aqui outra, né? Ele gostava de apresentar muitas paisagens, né? Mais uma. Outra. Outra. Aqui. Bom dia, professor. Bom dia. O dia nem começou, já passei mal. Tô todo branco. Oi. Aqui a gente tem algumas obras de Claude Monet, tá? Observe a ideia do impressionismo, a arte inacabada. Ele pintava muito sobre natureza, né? Porque a maioria das É, coisas dele é céu, barco ou floresta. mar, né? Muito mar, praias, né? E ele morava na praia, né? Pra ele pintar tudo isso. Provavelmente. Ou ele morava próximo, ou ele tinha o sonho de morar, né? Não sei. Ô, Jeane, eu acho essas obras assim, muito parecidas com aquelas de Van Gogh. Ele também é um pintor do impressionismo ou não? Ou tem diferença? Ele tem sim obras que tem essa característica, que é o que a gente vai ver agora, o expressionismo. Van Gogh, deixa eu compartilhar. Van Gogh, ele fez parte, de certa forma, do expressionismo. Então, são parecidas. A diferença, né, existe uma diferença de impressionismo e expressionismo. São palavras bem parecidas, mas que são movimentos diferentes, né? Aqui a gente tem uma obra, né, do expressionismo de A Angústia, de Eduardo Munch. E a gente vai ver o expressionismo hoje, ver a diferença entre um e outro. E Van Gogh, ele tem, sim, alguns quadros que têm essa característica. O impressionismo e o expressionismo. São dois movimentos que surgiram no mundo da arte, entre os quais se pode identificar uma diferença-chave. O impressionismo, como eu já falei para vocês, foi um movimento de arte que se desenvolveu na década de 1860 em Paris. O expressionismo foi um movimento que surgiu em 1905 na Alemanha. A diferença-chave entre o impressionismo e o expressionismo é que, enquanto o impressionismo tentava capturar a impressão e o efeito momentâneo de uma cena, o expressionismo apresentava as emoções exageradas e distorcidas através da arte. Então, a gente vê, assim, a ideia
que o expressionismo ele queria mostrar muitas vezes a ideia exagerada de dor, né, dos sentimentos que a pessoa estava passando. Então, a diferença está aí. O impressionismo vem a ideia de que o vislumbre no momento ali do artista. O expressionismo, ele quer mostrar a emoção, né, o sentimento, a dor, professora, às vezes. Diga. Sobre essa questão de sentimento e exagero, do expressionismo, remete a alguma coisa da época do romantismo, que tinha aquele negócio da idealização, coisa exagerada, tem alguma coisa a ver? Existe a arte romântica, mas a gente vai ver que o romantismo, a arte romântica, ela é diferente, se você analisar. Porque o romantismo, ele tem o exagero, mas ele tem o exagero na idealização. O expressionismo, ele não idealiza nada. O expressionismo, ele tem mais uma ideia do que a pessoa está vivendo naquele momento. Deixa eu mostrar o quadro a você e você vai ver a diferença. A gente tem um quadro aqui, por exemplo, que é um quadro expressionismo. O expressionismo, ele foi uma corrente artística concentrada especificamente na Alemanha, na primeira metade do século XX, e é uma arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos e tem como objetivo deformar a figura para realçar o sentimento que se pretende. Enquanto no romantismo a gente tinha lá aquela idealização mostrando sentimentos, mas a gente não tinha um pouco a figura abstrata, que no expressionismo a gente tem o abstrato, a gente tem como se ele quisesse mostrar só realmente o sentimento, e não a pessoa em si, e não o personagem em si. Então, como a Ana Laura falou aí, a gente tem como artistas principais, né, que fizeram parte desse movimento, Vicente Van Gogh, James Ellison, Edward Munch, Henri Matisse, Marc Chagall, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Frank Smerck, Augusto Meis, que são alguns artistas desse movimento, os mais famosos. Aí, quanto às características, né, desse movimento, a gente tem uso de cores fortes e vibrantes, uso de pasta grossa e áspera, uso de técnica violenta, ou seja, o pincel ou espátula vai e vem, refazendo e empastando a massa, a deformação da realidade para acentuar a angústia e o sofrimento do ser humano, e a presença do patético, o trágico, o sombrio. O artista vê não apenas o drama do homem, mas também da sociedade. Aqui a gente tem um quadro de George Grosz que chama Metrópole. Aqui o exagero, né? Metrópole dá a ideia de quê? Uma metrópole é uma grande cidade, é um lugar conturbado, é um lugar cheio de gente, né? Então, veja, as cores já são umas cores escuras. Aí isso é quase como uma coisa meio abstrata, né? Prédios, ao mesmo tempo, a gente tem como se fossem multidões de pessoas passando ou caindo por cima de outras. Então, é essa ideia que o expressionismo quer trazer, a ideia, né, do exagero, a ideia de como as pessoas se sentem acima de como elas realmente são. Um quadro muito famoso é O Grito. Quem nunca viu esse quadro, O Grito, né? De Edward Munch. Peraí, eu sei que tinha mais alguma coisa. Então, O Grito, ele é uma obra expressionista, é uma das mais importantes desse movimento. No quadro há uma figura andrógena, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, no momento de desespero, de angústia. Ao fundo, a gente pode observar a doca de Oloksjok, né, Oslo, da Noruega, durante um pôr do sol. Então, a gente vê aqui um pôr do sol, pela cor, aqui, né, aqui como se fosse uma ponte, e uma pessoa desesperada, mas a gente não sabe ao certo quem é essa pessoa, né, se é um homem, se é uma mulher, quem está. Mas a gente vê que o grito, ela está de boca aberta, mãos na cabeça, mostrando esse desespero. Então, é um tipo de quadro, né, que indica bem esse movimento, a ideia de que quer mostrar o desespero e não como a pessoa é. Quem é a pessoa? A gente não sabe, mas a gente sabe o que ela está sentindo, ela está desesperada por alguma razão. Ô, Jeane. Oi. Olha, mulher, eu tenho um livro aqui de Van Gogh que eu achei perdido. Aí tem essas duas
situações aqui, que justamente no livro fala que Van Gogh e o pós-impressionismo. Então, esse expressionismo vem literalmente depois do impressionismo, Sim, acaba sim. um e começa o outro, e tem tempo determinado para isso, ou é uma coisa meio assim... Assim, não especificamente determinado, né? Porque você vê que tem uns anozinho entre um e outro. Porque o fato de começar um movimento não quer dizer que tenha morrido o outro. A gente tem, por exemplo, o romantismo e o realismo, mas o fato de começar o realismo não quer dizer que alguns artistas não tenham continuado com obras do romantismo, né? Mas aí aí a gente viu que o impressionismo, deixa eu ver aqui a data, enquanto ele dá no ano de 1800 e alguma coisa que eu não lembro ao certo o ano, né? No expressionismo, ele começa em 1904, um iniciozinho. Enquanto um foi até o final, né, de 1800, o outro começa em 1904, 1900 e pouco, um iniciozinho. Então, tem um período aí que não tem nem um traço de um, mas poderiam ter artistas já que tivessem, né, com esses traços, mas não tinha ainda o conhecimento. Então, assim, o fato de começar um não quer dizer que o outro morreu, mas ele vem como uma continuação, né? Em vez de eu retratar mais isso, os artistas começam a retratar esse outro posicionamento, né? A questão do sentimento, a dor, né? O que a pessoa está sentindo naquele momento. Consegui responder, Ana? Então, o expressionismo... Sim, obrigada. O expressionismo abstrato, ele é associado a toda pintura abstrata, baseada em formas não geométricas, produzido nos Estados Unidos nos anos 40 e 50. Sobre a influência do surrealismo, que é o movimento que a gente vai ver posteriormente, que também foi uma vanguarda europeia, do fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Os principais nomes são o holandês Willy de Kooning, que nasceu de 1904 a 1997, e o norte-americano Jackson Pollock, que nasceu em 1912 a 1956, que valorizavam a expressão da individualidade. Aqui a gente tem um exemplo de expressionismo abstrato, né? A gente identifica, até dá para identificar que são mulheres, mas não dá para saber quem são, né? As mulheres cor-de-rosa, segundo Cone, é o nome do quadro. E ele gostava de representar mulheres. Vocês vão ver alguns quadros dele que ele gostava muito de pintar mulheres. Tem vários Woman. Woman 1, Woman 2, Woman 3. Eduard Munch, né, o famoso artista do quadro O Grito, né? Ele nasceu na cidade de Lotten, na Noruega, em 12 de dezembro de 1863. E ele tem no seu estilo uma abordagem de temas relacionados aos sentimentos e às tragédias humanas, como a angústia, a morte, a depressão, a saudade. Sua pintura tem imagens desfiguradas, passando uma sensação de angústia e desespero. Uma forte expressividade no rosto das personagens retratadas e a pintura das figuras marcadas por fortes atitudes, né? E uma coisa que marca muito as pinturas dele é que a gente não consegue muito identificar necessariamente quem é a pessoa, e sim o que a pessoa está sentindo na realidade. Aqui a gente tem George Grosz, que nasceu em Berlim, em 26 de julho de 1893, e Willy Koenen, o homem que gosta de pintar muitas mulheres. Pintor norte-americano, de origem holandesa, nasceu em 24 de 4 de 1904, em Roterdã. Aqui algumas pinturas de Eduard Munch. E a gente vê a presença do desespero. Aqui, vampiro, né? Parece uma mulher mordendo o pescoço do homem, né? E um dia depois, não sei se um dia depois ela está depressiva, porque tem a bebida aqui, o copo, se ela tomou uma dose de veneno e morreu, né? Não sei. Day after, um dia depois. Ninguém sabe o que aconteceu, mas a gente vê aí um momento de desespero. O que é que estão dizendo? O que é que a Ana Laura está dizendo aqui?
É nada não, Jana. Ele Os cadê cavalos que estavam ali aparecendo no fundo, verdade. Tem vários cavalos aí. Esse cara não Eu já deixa usei passar tanto uma. que o negócio não tá deixando eu usar mais os cavalos. Tá dizendo que é pra eu mudar de fundo. Aqui a gente tem, né, as pinturas de George Cross, né? Homem Oscar Panizza e Um Sonho. É quase uma obra surrealista. Quando a gente for estudar o surrealista, vocês vão entender isso, né? A ideia de fantasia. Olha quanta mistura, né? Tem uma caveira aqui, aí tem ele, aí tem uma mão. Tem muita informação junta ao mesmo tempo. É aquilo que o povo fala, todo sonho tem um significado. O meu sonho. Aí, ó. É umas coisas Nem tudo, mas aleatórias, enfim. ninguém sabe. O sonho é uma coisa louca. Veja isso aqui, Oscar, homenagem tu, Oscar Panizza. Tem muitos, né? A gente está observando direitinho, que eu não tinha parado para observar. As pessoas, algumas pessoas não parecem pessoas, né? Tem pessoas aqui que são esqueleto, como se estivessem mortas, né? Tem cruz, tem sombrinha, um café, né? Ainda É aparecendo, uma sabe o que, mistura. Jeane? Oi. Deus que me perdoe, mas tá parecendo um carnaval no cemitério. Com os esqueletos. Mas não tem só esqueleto, não. Tem pessoas parecendo vivas também. Aqui tem um homem que dá para identificar, um homem de bigode aqui, né? Não é só Tomando parecendo. alguma coisa. Eu pensava que É. ia dizer que parecia um cabaré. Meu Deus, que pecado. Um cabaré. Tem uma bodega aqui atrás. Enfim, é uma mistura muito grande, né? Então, como eu disse a vocês, lembra que eu falei, né? Que esse cone, ele gosta muito de representar mulheres. Ó, woman, e aqui woman 5, quer dizer que tem woman, 2, 3, 4, 5. Ele representou muitas mulheres, né? Ele gostava de representar as mulheres de uma forma abstrata, mas, né? Só dá para identificar que é mulher por conta do seio, né? O sutiã que ele quis colocar aqui. Se não, Bem diferente, né? Das mulheres do romantismo. é bem diferente. E justamente porque ele quer expressar aqui o sentimento da pessoa e não a pessoa em si. Observe que aqui a mulher, ela está com o nariz empinado e de perfil, como se fosse, né? Não tivesse muito dando bola, né? Para a pessoa, né? Já aqui, ela está de frente, né? Sorrindo, mais alegre e tal, né? The First Animals. O primeiro animal. Olha os cavalinhos aí, Ana Laura. Mark Frank. Isso é cavalo, não é cachorro, Franz não. Marc Cachorro. Eu não sei. Pode ser, enfim. Franz Marc, ele é um dos nomes de destaque do expressionismo, juntamente com Kandinsky, formou em 1911 o De Blauw Reit, o Cavalheiro Azul, grupo que explorava as características do movimento. Eu acredito que sejam cavalos, sim. Viu? Tá falando Cavalo com azul, cavalheiros. Sim, azul, roxo, ó, mas tem um marronzinho aqui do lado, não tem só cavalo azul. Conceito, entendeu? É conceito. A gente não conseguiria entender. É bonito, é bonito. Tendo cavalo, fica linda a obra. 5 Mulheres na Rua, de Ernest Kirchner. Ele foi um artista expressionista alemão que teve a contribuição importante para a vertente, integrou em 1905 o grupo Die Brücke, responsável pela origem formal do movimento artístico, e produziu uma obra cheia de contrastes, com certa agressividade e emoção. Em 5 Mulheres na Rua, que é esse quadro que vocês estão vendo aí, o pintor ele conseguiu retratar uma cena cotidiana e banal, de forma a transmitir a inquietude e a tensão. O grupo de mulheres apresenta corpos alongados, com vestimentas nobres e sombrias. A expressão são séria, o que confere uma atmosfera maliciosa e snob. Nessa pintura podemos ainda encontrar como características expressionista o tom sarcástico e o destaque ao pessimismo, evidenciado pelas quebras nas proporções e deformidade nas figuras, né? Então, a gente poderia dizer que seriam bruxas aqui de filme de terror, né? Essas mulheres não seriam mulheres normais, trazendo esse som sombrio. E um dos meus preferidos, Os Retirantes de Portinari, né?
alguns artistas, quando eles chegaram aqui, mesmo sendo brasileiros, que chegaram aqui no Brasil, eles quiseram retratar um pouco da cena da arte brasileira. E aí, Portinari, ele teve essa influência do expressionismo, e embora ele tenha participado, né, do movimento do modernismo, juntamente com Azar Segal e Anita Malfatti, que tem essas ideias de algumas distorções e aberrações nas cores das pessoas. Os Retirantes, a gente tem um retrato de uma família de imigrantes, vítima da fome e do desespero, pintada em cores escuras. O quadro se destaca pelo seu tom sinistro e desesperador, com rostos que clamam por ajuda, bem ao estilo impressionista. Vê aqui um menino que está com aquela barriga, né? Aquela barriga de lombriga, né? Que não é gordura, né? É doença. Outro aqui, né? Super magros, né? O rosto deformado, como se eles já tivessem morrido. Aqui o rosto desse menino aqui ao lado, a gente percebe um olhar de dor, né? Que clama por ajuda, que é uma realidade, né? Não que, embora tenha sido uma realidade do século passado, é uma realidade que a gente encontra ainda nos dias de hoje. E o que eu acho mais chocante nesse quadro é que, para ilustrar mais ainda a fome, eles ainda colocam os abutres, né, os urubus, né, ele pinta os urubus aqui no fundo, para a ideia de que as pessoas estão morrendo a qualquer momento e que podem ser comidas, ou que tenha pessoas que já tenham morrido ali de fome, né, da seca, e que possam ali, daqui a pouco, né, servir de alimento para esses animais. Então, é um quadro, assim, que eu, digamos assim, eu admiro a ideia que esse artista passou, né, que Portinari passava ali, que a gente vê, né, a questão do desespero, né. Alguém já leu o livro A Seca, de Graciliano Ramos? Alguém já leu algum livro de Graciliano Ramos? Tem um livro dele que ele trata bem isso, né? A ideia de uma família retirante, que está ali tentando uma nova vida, mas que na realidade está prestes a morrer, né? Mais ou menos por aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum Tarsila do comentário? Amaral